Olá, aqui é o Eduardo Cury, personal trainer, e esse é mais um episódio da série Olho no Olho. E nesse episódio nós vamos falar sobre respiração. Todos esses episódios estão disponíveis no meu site eduardocuri.com.br e você pode acompanhar exclusivamente em vídeo pelo meu site ou no YouTube. No meu canal do YouTube, você joga lá Eduardo Cury Personal Trainer, ou você pode acompanhar em podcast no Spotify. É só jogar Eduardo Cury que você vai achar lá o podcast. A vantagem do podcast é que é somente o áudio. Então, com o áudio você pode estar treinando, dirigindo e acompanhar todos esses episódios com mais liberdade do que estar olhando para a tela o tempo todo. Somente o áudio não te atrapalha, porque tudo que eu coloco aqui eu vou explicando de uma forma que, se você não estiver enxergando, olhando, você consegue acompanhar da mesma forma. Então vamos lá para esse episódio. Eduardo, eu não sei respirar direito. Sempre falta ar. Como é que eu faço para respirar certo? Como é que respira certo? Essa é uma pergunta que eu sempre recebo, que as pessoas sempre perguntam, é uma grande dúvida. O que acontece? As pessoas têm muita dúvida sobre isso, aí vão pesquisar na internet, aí piora mais ainda, porque vai olhar lá, como respirar corretamente na corrida. Aí tem cada maluquice, cada coisa complicada que, ao invés de te ajudar, só te confunde mais ainda. Jeito certo de respirar é puxa o ar em 2 passos, solta o ar com 1 passo, faz assim, puxa pelo nariz, solta pela boca. Daqui a pouco vira um negócio tão que você não consegue nem dar 1 passo seguido do outro, porque vai virando uma coisa tão complexa. Aí você vai pesquisar sobre a respiração nos exercícios de fortalecimento, aí cada um fala um jeito diferente, vira uma bagunça, e aí no final das contas está faltando ar para você do mesmo jeito, você não sabe se respira pelo nariz, pela boca, pelo nariz e pela boca, vira uma confusão. Então eu resolvi fazer esse episódio para ajudar você nessa questão da respiração, porque é algo que sempre acontece, sempre tem essa dúvida. O que acontece na questão da respiração? O nosso corpo, ele está sempre em estado de equilíbrio. O nosso metabolismo, ele busca estar sempre em um estado de equilíbrio. Seja você agora sentado, acompanhando esse episódio, ou treinando aí, correndo, fazendo o seu treino. Quando a gente está parado, o nosso corpo, ele busca entrar nesse estado de equilíbrio e se mantém nesse estado de equilíbrio. Quando a gente começa a fazer um exercício, ele sai desse estado de equilíbrio, muda isso e ele vai buscar achar uma forma de entrar nesse estado de equilíbrio. Quando ele faz essa mudança aqui, essa fase de mudança que quebra nesse gráfico, que ele sobe, sai dessa linha reta que estava, é o que a gente chama o período de aquecimento. É quando aquela fase que você começa o treino, que incomoda o corpo, que vem uns pensamentos ruins para parar e tudo mais, mas se você está fazendo um exercício programado e tudo certinho, seu corpo vai buscar entrar nesse estado de equilíbrio aqui. Por que eu estou explicando isso? Porque quando ele busca entrar nesse estado de equilíbrio aqui, esse é um dos motivos porque as pessoas falam assim, a corrida vicia. Quando eu começo a correr, caminhar, fazer o meu treino ali, ou andar, pedalar, nadar, algum tipo de esporte, de exercício assim, eu desligo a minha cabeça, porque ele entrou mesmo com esforço físico em estado de equilíbrio também, fora a liberação daqueles hormônios que o exercício provoca, que dá uma sensação de bem-estar e tudo mais. Só que aí a respiração está nisso, nessa fase aqui de quebra de homeostase, você sente que fica mais ofegante, a respiração está mais forte, tá em desequilíbrio, até mesmo com a respiração mais vigorosa, o seu corpo entrar em equilíbrio. O que acontece nisso? A respiração, na prática, para resumir tudo isso, e vou explicar detalhe disso, agora eu estou falando e estou respirando. Só que a respiração, ela é inconsciente, ela é automática.
e ela deveria ser assim no exercício também. Então não tem que ficar, estou correndo, estou caminhando, então um passo assim, puxo o ar, outro passo assim, solto o ar. Não. Ela deveria ser inconsciente, automática, natural, porque é assim que ela deveria funcionar. Só que quando eu estou destreinado e começo, eu percebo mais forte a minha respiração. É claro, eu estou parado aqui agora, eu não estou percebendo, mas eu não estou acostumado a treinar. E aí eu começo a fazer exercício e eu percebo a minha respiração mais ofegante, mais intensa. E aí, o que acontece? Eu acho que o problema está na respiração. Só que a respiração, ela é um sintoma, ela não é uma causa. O que eu quero dizer com isso? Ela é um sintoma, ela não é uma causa. Então, é um sintoma de que meu condicionamento físico precisa melhorar. Ela é um sintoma de que eu estou realmente fazendo o exercício mais intenso para levar o meu corpo para um outro estado, para um outro nível de condicionamento físico em busca de uma homeostase. Então, a respiração, na verdade, ela é um sintoma. Isso pode acontecer tanto para mim, que estou agora começando a treinar, como para mim que já treino, que não sou mais sedentário, já treino, mas eu vou para um nível acima. Então, eu estou fazendo um treino de tiro, eu estou fazendo um treino mais intenso. Então, ela pode acontecer, eu posso perceber isso mais forte, porque eu estou quebrando níveis com a respiração. A respiração, então, ela é mais inconsciente. Só uma curiosidade para você entender sobre isso, exercícios de meditação, quando a gente fala do aqui e agora, até para você entender melhor essa questão da respiração, uma das técnicas mais interessantes é assim. Então eu estou aqui, estou fazendo alguma coisa e eu começo a pensar e minha cabeça vai lá longe, eu começo a viajar, vem emoções, sentimentos ruins, eu saio daqui, eu estou viajando. Meu pensamento está muito distante, eu estou começando a ficar angustiado, sentimentos ruins, ansiedade. O que eu faço para cortar esses pensamentos? Eu retomo a minha atenção, a minha consciência para a minha respiração. Eu não preciso nem mudar a minha respiração. Eu só começo a perceber a minha respiração. Quando eu começo a perceber a minha respiração, eu voltei para cá. É o chamado aqui agora. Eu saio de pensamentos para o passado, de pensamentos para o futuro e volto para o aqui agora. Então essa tomada de consciência para a respiração nisso é interessante. Agora, como é que eu respiro, Eduardo? Pelo nariz, pela boca, pelo nariz e pela boca. Estou fazendo um treino de caminhada, de bicicleta, exercício na água. A respiração é muito consciente, porque realmente tem que ser. Mas como é que eu faço? Vou fazer minha caminhada, vou fazer minha corrida. Nem pense na sua respiração. Deixa naturalmente ela acontecer. Então, assim, se o exercício ele está num nível de intensidade mais tranquilo, mais baixo, se é uma caminhada, se eu estou numa corrida e o meu nível de treino é mais alto e essa corrida é uma corrida mais confortável, eu naturalmente vou puxar o ar pelo nariz e vou soltar o ar pela boca, naturalmente. Puxo pelo nariz, solto pela boca, naturalmente, sem forçar a respiração de puxar o ar e sem forçar a respiração para soltar o ar. Naturalmente ela vai acontecer. O que acontece é que se eu tiver num tipo de treino muito intenso, que eu estou precisando de mais ar, eu vou acabar puxando o ar pelo nariz e pela boca e soltando pelo nariz e pela boca também naturalmente. Eu estou falando isso para você perceber, entender isso melhor, mas não para ficar paranoico com isso não, é só para você entender como isso funciona. Então, se é um exercício confortável, uma caminhada, uma corrida, eu puxo o ar pelo nariz e solto o ar pela boca. Naturalmente, sem forçar, isso acontece do mesmo jeito que está acontecendo aqui agora enquanto eu estou falando com você. Só que se esse exercício está mais intenso, estou numa subida, é um treino de tiro, é um treino estou numa velocidade mais alta, estou num esforço maior, eu puxo o ar pelo nariz e solto pelo nariz e pela boca e solto pelo nariz e pela boca.
Isso também é natural, é natural. Tem aí outros exercícios. Eu vou por exemplo, fazer exercícios com peso. Então, essa respiração, ela vem mais consciente, mas ela é natural junto com o movimento. Então, eu puxo o ar, a gente chama o exercício de fase concêntrica e fase excêntrica. Então, eu puxo o ar no início do exercício e solto o ar no fim do exercício. Vou dar um exemplo simples, prático, para você perceber melhor isso. No abdominal, quando eu estou deitado, eu puxo o ar. Quando eu faço o movimento do abdômen, eu solto o ar, eu expiro. Então, isso é tão natural, mas é tão natural, eu falo isso para você tomar consciência, mas isso é tão natural que se você fizesse o contrário, você ia perceber que estava estranho. Sem saber, você ia perceber que estava estranho. Então, eu puxo o ar no início do movimento, solto o ar no final do movimento. Puxo o ar quando o músculo está estendido, excêntrica, e solto o ar quando o músculo está contraído, concêntrica, contraído aqui. Isso é natural. Você pode tentar fazer um dia, você vai ver que quando você faz esse movimento natural, o exercício é mais, você consegue fazer o exercício mais coordenado, vamos dizer assim. Se você fizesse o contrário, você ia perceber que fica meio confuso. Então, durante o exercício, a respiração assim, esse tipo de exercício com peso, com movimento. No exercício, na corrida, na caminhada, você não percebe a respiração ela não deveria perceber, ela é mais natural. Lembra que a respiração é um sintoma e não uma causa. Um sintoma de que, eu estou percebendo a minha respiração, então, eu respiro errado. Você não respira errado. A respiração vai acontecendo naturalmente, só que ou você está começando o exercício, a fazer exercício, estava sedentário, começou a perceber mais isso, essa demanda que o seu corpo precisa, e o seu condicionamento físico naturalmente vai mostrar isso. Se você fizer o mesmo treino do mesmo jeito, você vai perceber que a sua respiração vai ficar mais tranquila. Só que normalmente você não percebe isso, por quê? Porque você não faz o mesmo treino do mesmo jeito. Porque à medida que você vai evoluindo, eu vou progredindo o treino, então o nível de esforço, a percepção de esforço e respiratória fica sempre a mesma. Fica sempre, não é fácil. Mas por quê? Porque o treino está mais difícil. Então a respiração acaba sendo natural. Tem algumas questões que interferem na respiração, que são algumas questões além de tudo isso. Que é o quê? Uma questão ambiental. Qual que é essa questão de ambiente? É uma questão, a gente aqui em Goiânia, a gente passa metade do ano, nessa fase agora, com o ar muito seco. Então, tempo muito seco, umidade do ar é menor, então isso muda as características da qualidade do nosso ar, fica diferente para respirar. E também tem a questão dos locais com ar rarefeito. Ar rarefeito. Ou seja, onde tem menos oxigênio no ar. É interessante entender isso para você entender a questão da respiração também. Quer dizer, vou explicar de um jeito mais para ilustrar melhor. Vamos dizer, vou colocar em números só para dar um exemplo para você entender melhor. Você é super bem treinado e eu sou sedentário. A gente respira o mesmo ar. A gente está respirando aqui o mesmo ar. A gente respirou 10 de ar. A gente puxou o ar aqui, respirou 10 de ar. Estou colocando esse número para você entender, para ilustrar melhor. A gente respirou 10 de ar. Eu respirei 10, você respirou 10. Só que como você é treinado, nesses 10 de ar aqui, tem 8 de oxigênio. Tem 8 de oxigênio. Quando a gente respira no ar, não é só oxigênio que a gente respira, né? Então tem 8 de oxigênio. Só que como você é treinado, você tem um nível de treinamento muito maior do que o meu, eu sou sedentário, eu não treino nada, nesse exemplo. Desse 8 de oxigênio aqui, seu corpo aproveita 6. As células do seu corpo
quando você puxa essa mesma quantidade de ar, tem aqueles 8 lá de oxigênio, só dando exemplo em números para você entender melhor, seu corpo aproveita 6. Por quê? Seu sangue funciona diferente, seu pulmão, sua capacidade pulmonar é diferente. Então, seu corpo aproveita 6. Sempre vai ter perda de oxigênio, sempre vai ter uma perda. Só que como você está treinado, as suas células absorvem melhor esse oxigênio e quando você solta o ar, você puxou aqui daqueles 10 de ar que a gente respirou, tinha 8 de oxigênio e você respirou 6. Eu sou destreinado, eu não estou treinando, eu sou sedentário. O que acontece? A gente respirou o mesmo 10 de ar, veio 10 de volume de ar, tinha 8 de oxigênio. Você respirou, aproveitou, seu corpo aproveitou 6. O meu corpo aproveitou 2. Essa é a grande questão. O meu corpo aproveitou 2 de oxigênio dos 8 que tinha. Então, o meu corpo está menos adaptado para isso. Eu estou dando esses exemplos em número porque fica mais fácil, eu acho, de você entender sobre isso. Então, ele aproveitou 2. À medida que eu vou treinando, que eu fico mais treinado, eu consigo aproveitar melhor cada vez que eu respiro. Meu corpo consegue ser mais eficiente para poder respirar e buscar oxigênio aqui na mesma característica. Quando a gente vai para a questão do ar rarefeito, é essa mesma situação. A gente vê muito em jogos de futebol, quando vai para altitude muito alta mesmo, altitude maior, lá na Bolívia, naqueles países lá, é diferente a questão respiratória de quem mora lá pra gente que não mora em altitudes. Por quê? Porque o corpo, a hemácias, as células do sangue dessas pessoas, não vou falar tão complicado os nomes e tudo mais, que o importante é você entender esse contexto. O corpo dessas pessoas lá, desses nativos ali, eles já estão adaptados para isso. Então, quando a gente treina, a gente também melhora essa adaptação para aqui nessas condições. Mas o corpo dessas pessoas nessa região, ele está adaptado para isso. Por isso que quando tem esses jogos, muitas vezes eles vão antes para lá, o time de fora vai antes para tentar fazer com que o corpo se adapte rápido. Já existiu, só por curiosidade, já existiu estudos, testes das pessoas treinarem só nesses lugares, porque se eu vou para esses lugares, meu corpo se adapta para isso, quando eu voltar, qual que era o raciocínio? Quando eu voltar aqui para as nossas condições normais, eu vou estar em vantagem com os outros que não treinaram ali. O raciocínio era interessante. Só que quando você sai de lá daquelas condições, o seu corpo se adapta para a realidade aqui. Então ele fica adaptado para lá, mas isso não dura muito tempo. Então no final das contas, essa estratégia seria legal, seria um doping natural, digamos assim, só que ela não funciona porque você dura pouco tempo, seu corpo volta, quando você volta ele se adapta para o que precisa aqui. Agora, a questão do exercício não. Essa questão do exercício aqui, você acaba aproveitando naturalmente, o seu corpo acaba aproveitando naturalmente o oxigênio que tem aqui. Isso te leva numa eficiência, numa eficácia maior de funcionamento respiratório para o seu corpo. Então nisso, a gente viu um tempo atrás, ainda tem algumas pessoas fazendo essa estratégia, que é o treinar usando uma máscara, aquelas máscaras tipo máscara de gás, de policial, treinar, fazer treino de corrida, de caminhada, usando aquela máscara. Porque aí a pessoa puxaria menos ar, nesse exemplo do 10 aqui, e forçaria o corpo, a capacidade pulmonar respiratória a ser mais eficaz. O raciocínio era interessante, só que na prática não funciona assim, do mesmo jeito do que eu expliquei da questão do ar rarefeito. Então essa é uma questão ambiental disso. Tem outras questões que são capacidades pulmonares, condições pulmonares. Então assim, quais condições pulmonares? Fumante e DPOC, que eu já vou explicar o que é. Fumante. A pessoa que é fumante, além das lesões que ela causa no pulmão, vai depender do que ela fuma, da quantidade que ela fuma, quanto tempo ela fumou,
ela fica com isso obstruído, então ela reduz a capacidade pulmonar. Ela pode puxar aqueles 10 de oxigênio, de ar que eu dei o exemplo lá, só que o corpo dela não aproveita porque está obstruído, está lesado, lesionado o pulmão. E a gente sabe que o que acontece com o pulmão, a gente não consegue regenerar, ele não recupera. Só que, se você é fumante, se você era fumante, parou de fumar, quer parar de fumar, por isso que a pessoa sente muita falta de ar quando vai fazer exercício, quando sobe um lance de escada, quando anda um pouquinho, porque está obstruído isso daqui. Só que quando a pessoa começa a fazer exercício, diminui o fumo ou para de fumar, se você tinha lá 100% do seu pulmão funcionando, só que você, com esses hábitos de fumar e tudo mais, você perdeu 50% disso, sobrou 50% funcionando. Só que se você fuma e tem 50% disso funcionando, tudo bem, é ruim. Só que se você parou de fumar, você não vai recuperar esses 50% que você perdeu, aquela outra metade. Mas essa que você ainda tem, ela vai melhorar a função dela, vai desobstruir, por isso que tem aquela expectora. É importante realmente expectorar quando começa a caminhar, fazer exercício, vai liberando todo aquele muco, é importante isso. E aí esses 50 que restaram te dão uma vida muito melhor, mesmo que você não recupere o que desgastou. Então isso é muito bom, é um limitante das condições pulmonares, fumar, fora outras doenças que a gente sabe aí, câncer, tantas outras. Mas o que você perdeu, perdeu. Mas o que ficou, você consegue melhorar a função, melhora muito a sua vida se você parar de fumar e se você deixar reduzir e começar a fazer exercício. Agora, o que é DPOC? DPOC são doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Obstrutivas, quer dizer que obstruem a função pulmonar. Exemplo de DPOC são essas doenças respiratórias. Elas podem se tornar um limitante, sim. Mas se você cuida dessas doenças, se você tem sinusite, rinite, quais mais? Tem várias dessas doenças respiratórias que entram na questão de DPOC, você melhora pela mesma função da questão tá obstruído, você não perde como o fumante perde, mas você melhora a sua capacidade pulmonar. Melhorando isso, melhora muito a sua qualidade de vida, a sua vida. Então a gente falou aqui da questão questões ambientais, como respirar melhor. O condicionamento físico faz toda a diferença nisso. O que eu quero deixar de recado para você da questão respiratória é: não foque na respiração. Foque em fazer um passo de cada vez, um treino de cada vez, perceber tudo isso melhorando. Lembra que a respiração é um sintoma e não a causa. Não fique bitolado com a questão da respiração. Não fique pensando só na respiração. A respiração é um sintoma e ela não é uma causa. A causa é que você está treinando, você está mudando o seu estilo de vida, você está indo para um nível acima. Ou você está começando a treinar e está percebendo isso, ótimo, excelente. Ou se você está percebendo que a sua respiração está mais difícil, pode ser por questões ambientais ou essas questões pulmonares do que a gente falou, DPOC ou fumante, ou porque você está num nível de treino que você está fazendo um treino para um nível acima, que é ótimo, é importante fazer isso. Então lembra, respiração é um sintoma e não uma causa. Então não fique com grilos em cima da questão da respiração. A respiração é natural, você respira pelo nariz e solta pela boca sem perceber. Se o exercício está mais intenso, você respira pelo nariz e pela boca, puxando e soltando o ar sem perceber, é natural. É natural do mesmo jeito que eu estou falando e respirando sem pensar que eu estou respirando. E nos exercícios com peso, exercício de fortalecimento, a questão da fase concêntrica e excêntrica. No início do movimento eu puxo o ar, no final eu solto o ar. Uma coisa que é importante, os exercícios isométricos, os que não têm movimento, por exemplo, aquela prancha, que você está deitado, apoia o antebraço no chão,
a tendência das pessoas é prender a respiração ali, porque como não tem movimento, a pessoa, sem perceber, ela acaba prendendo a respiração. Concentre na sua respiração e busque respirar normalmente do mesmo jeito, tá bom? O importante de tudo isso é você perceber que a respiração é um sintoma e não uma causa. Uma pergunta que todo mundo acaba fazendo: ah, Eduardo, aquela dor de lado que eu sinto aqui assim, que dá uma pontada, o que é aquilo? A gente não sabe exatamente o que é. A gente tem vários motivos, prováveis causas que poderiam ser. Então, assim, quais poderiam ser? A mais provável é que seria uma fadiga do diafragma. O diafragma é um músculo e ele é um músculo que ajuda na respiração. Ele é o que ajuda a soltar o pulmão, a inflar e soltar o ar. Ele é o que ajuda em tudo isso. Como ele é um músculo, ou porque você está começando a treinar e ele não está acostumado com todo esse movimento, ele entra num processo de fadiga e incomoda, sente aquela dor do mesmo jeito de qualquer outro músculo do seu corpo, músculo esquelético. Esse é o que a gente entende como melhor motivo para isso. Então, ou porque você está iniciando e ele ainda não está acostumado e entra nessa fadiga, ou porque você fez um treino diferente, você é treinado, mas fez um treino mais intenso e aconteceu isso. Não é nada como, eu não sei respirar e engolir ar, não é bem por aí não. Então é mais por uma fadiga do diafragma que sente essa dor. Então esse foi mais um episódio da série Olho no Olho, e deixa seu comentário aí, deixa sua dúvida, deixa sugestão, deixa sua pergunta, acompanhe os outros episódios. Esses episódios não são, o conteúdo não é sequencial, mas acaba que sempre tem um raciocínio que com outro episódio você entende melhor. Então, se você acompanha esses episódios e assiste todos eles, escuta todos eles do podcast, você consegue entender cada vez mais, cada vez melhor. Deixa sua sugestão aí, manda esse episódio para alguém que você conhece, que precisa saber sobre isso, entender melhor sobre isso, e conta comigo. Todo episódio, sempre na quinta à noite, quinta às 20h30, 20h45, por aí, tá saindo um episódio novo. Então, aproveita, acompanha todos, toda quinta-feira tem um novo. Quem escolhe o tema é vocês que me mandam sugestões de tema, e eu produzo conteúdo e coloco sempre aqui para você, tá bom? Grande abraço e obrigado!